Olá, bom dia! Casarões do Centro Histórico correm risco de desabamento com a chegada do período chuvoso. Campanha da Fraternidade vai debater os anseios da juventude. Mas o que pensam os jovens de hoje? Você vai ver também como foi a vitória do Sampaio em cima do Imperatriz na abertura do Campeonato Maranhense. E a festa de lava-pratos em São José de Ribamar. O Repórter Maranhão está começando agora. Fraternidade e juventude. Esse é o tema da campanha da Fraternidade 2013. O objetivo é acolher os jovens no contexto de mudança de época. O repórter Alberto Pantoja ouviu diferentes segmentos para saber o que esses jovens pensam e querem da sociedade atual. A juventude está em toda parte. Com a justa vitalidade dela, se encontra na praça, nas rodadas de conversas que, independentemente de convicções religiosas, não excluem a reflexão dos anseios mais comuns. Educação, em primeiro lugar. A juventude quer a liberdade, né? Não quer ser mais se oprimir. Então é só abrir espaço na mente para entender isso e seguir em frente. No interior da Igreja dos Remédios, o cartaz da campanha da Fraternidade 2013 coloca o jovem em foco, com o tema Fraternidade e Juventude e o lema Eis-me aqui, envia-me. Se ser jovem é a capacidade de ter surpresas, com certeza é também de ter opções. Para eles, a escolha é com a Igreja Católica. A opção de ser igreja vem de berço mesmo. Ser jovem engloba tudo isso, engloba informática, engloba diversão, não engloba apenas seguir uma fé. Reunidos, o grupo discute as ações e eventos preparatórios para a grande Jornada Mundial da Juventude, em julho, no Rio de Janeiro. Um momento de crescimento tanto para nós quanto para os jovens que estão vindo para cá, para o Brasil. Eu acho que essa é a proposta maior da jornada. Em outro ponto da cidade, jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia iniciam mais uma reunião do grupo, com orações e momentos de louvação e boa música. Em frente à modernidade, apelos comuns à idade também são discutidos e sempre orientados pelo pastor. Nós temos reuniões familiares com jovens como essa que vocês podem presenciar, onde esses temas são discutidos, buscando pegar os princípios bíblicos e traduzir para a realidade deles. Aos jovens reunidos e orientados pela divina palavra, resta a certeza de uma boa trajetória pela vida. Muito importante também a questão da união, né? Ter programas, projetos onde os jovens possam ter oportunidade de utilizar a sua energia, a sua força, para também fazer atividades que possam ajudar a outros e assim também estar usando o seu tempo em coisas boas e se afastando cada vez mais do que é prejudicial à sua saúde, à sua vida. A má conservação dos prédios e o período chuvoso ameaçam o conjunto arquitetônico do Centro Histórico de São Luís. Grande parte dos casarões correm o risco de desabar. De acordo com o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico, a capital maranhense possui 5.600 casarões tombados pelos governos federal e estadual, construídos com armações em madeira e argamassa e revestidos por azulejos coloniais. Os casarões tornam-se mais vulneráveis às infiltrações. Com a chegada do período chuvoso mais intenso em São Luís, a preocupação com a preservação desses imóveis é maior. Segundo a Defesa Civil Municipal, alguns casarões que ameaçam cair ainda são utilizados como moradia pelos proprietários ou por invasores que se recusam a deixar os imóveis, mesmo sabendo dos riscos. De acordo com a superintendente do IPHAN do Maranhão, o cuidado com a preservação dos imóveis deve partir dos próprios donos, já que 90% dos casarões históricos de São Luís pertencem à iniciativa privada.
Para isso, a gente está abrindo agora uma linha de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, dentro do Parque das Cidades Históricas, para que esses proprietários possam tomar esse empréstimo com juros zero, com um prazo de até 25 anos. Quer dizer, o governo federal realmente facilitando a recuperação desses imóveis junto aos proprietários privados. Para o IPHAN, com a degradação dos casarões, há uma perda significativa à história da humanidade. Cada imóvel desse que se perde, ele é uma perda irreparável, porque não tem mais volta. Então, esse patrimônio que é reconhecido como patrimônio da humanidade, que todo mundo percebe o valor dessa arquitetura, o valor desse sistema construtivo, desse conjunto belíssimo, a gente está gradativamente perdendo por falta de conservação. Então, faz-se absolutamente necessário um esforço de todos. O Conselho Federal de Medicina deve divulgar ainda hoje novos dados sobre o perfil e a distribuição de médicos no Brasil. De acordo com a instituição, a pesquisa demonstra que o país é marcado pela desigualdade no que se refere ao acesso à assistência médica. Ainda de acordo com o estudo, fatores como a ausência de políticas públicas nas áreas de ensino e trabalho e os baixos investimentos têm contribuído para que profissionais de saúde permaneçam mal distribuídos pelo território nacional e com baixa adesão ao Sistema Único de Saúde, sobretudo em áreas de difícil provimento. E além dos alagamentos e danos materiais provocados pelas chuvas fortes que têm caído em São Luís, a população também deve ficar alerta para as doenças oportunistas, que são bastante frequentes durante o período chuvoso. Junto com os alagamentos, podem vir também viroses, hepatite, leptospirose e diarreia. O contato com agentes infecciosos presentes na água contaminada é a principal causa dessas e de outras doenças. Os sintomas podem aparecer de 7 a 45 dias após o contato com a água, dependendo da doença. A leptospirose, por exemplo, é uma das mais comuns e perigosas, muito frequente especialmente em áreas sem saneamento básico. A doença é transmitida quando a pessoa entra em contato com a urina de rato contaminada pela bactéria causadora da doença. Manter a vacinação em dia e se proteger usando botas e luvas em casos de enchentes são medidas que ajudam a prevenir as doenças de fácil transmissão. O período chuvoso também favorece o aumento do número de casos da dengue. O motivo é simples: vários locais acabam acumulando água e se transformam em criadouros das larvas do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. No ano passado, São Luís registrou queda de cerca de 75% nos casos de dengue em relação ao ano anterior. Foram notificados cerca de 1.500 casos da doença contra mais de 5.000 em 2011. Apesar disso, o número de mortes decorrentes da dengue não teve redução tão significativa, o que é motivo de preocupação para as autoridades de saúde, que chamam a atenção para os sinais de alerta do agravamento da doença. Principalmente a queda sustentada da pressão, isto é, uma pessoa que está com dengue, a pressão começa a cair e ela não volta para o nível normal, ela teima em se manter baixa, levando a pessoa a ter tonturas, não conseguir levantar direito da cama ou da rede ou de uma cadeira mesmo, né? Outro sinal importante, a queda do volume urinário. Uma pessoa bebe 1 litro, 1,5 litro de água ou suco durante o dia, porque as viroses elas dão bastante sede, e no entanto essa pessoa, quando ela faz um comparativo entre o que ela ingere de líquido e o que ela urina, a diferença é muito grande. Então ela ingere 1,5 litro e consegue urinar apenas 1 copo, menos de 1 copo de urina por dia. Isso é um sinal de agravamento. Um outro sinal importante são as dores persistentes, né, que pode acontecer, dor de barriga, também náuseas e vômitos. É comum na dengue isso acontecer, mas de maneira eventual, 1 ou 2 vezes por dia. Nestes casos, essa pessoa ela passa praticamente o dia todo sentindo isso. Como ainda não existe vacina contra a dengue, a melhor forma de prevenção é erradicar o mosquito transmissor da doença. Por isso, nunca é demais lembrar alguns cuidados, como limpar o quintal jogando fora o que não é utilizado, não deixar água acumulada, colocar garrafas vazias de cabeça para baixo e tampar tonéis ou qualquer recipiente de armazenamento de água. E você vai ver a seguir: SISU, Sistema de Seleção Unificada, convoca candidatos em lista de espera. Você acompanha logo após o intervalo. Agora 12:09.
Aqui na TV Brasil, a criança tem a sua hora, de segunda a sexta, de 8h45 às 11h30 da manhã. Para quem gosta de histórias de arrepiar, O Pequeno Vampiro. Uma bela princesa te leva a um mundo de magia. Princesa Sherazade. No meio da selva, essa turminha vai aprontar tudo o que você imaginar. Mama Mirabelle. No meio da floresta, esses filhotes vão dar o que falar. Contos de Tatonka. Eles encaram qualquer desafio. Esquadrão sobre rodas. E entre cada desenho, uma novidade se esparrama pela tela. Batatinhas. Diversão com controle de qualidade nas manhãs da TV Brasil. De segunda a sexta, de 8h45 às 11h30 da manhã. Aqui a criança tem a sua hora. Em 2013, para o próximo ano, a gente espera muita paz, muito mais união. A gente espera luz, que todos nós possamos ser iluminados, mas que principalmente os líderes possam ser iluminados. Os líderes possam nos direcionar de uma forma mais plena, de uma forma mais humana, de uma forma mais espiritualista. A gente espera que o homem possa se conscientizar de que só o amor constrói. É isso que eu espero para todos os anos. É isso que eu espero a cada momento. Que os obstáculos se tornem, na verdade, ensinamentos. Cultura e fé. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, prorrogou até a próxima sexta-feira as inscrições para o Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos 2013, o ENSEJA. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet no endereço eletrônico sistemasenseja3.inep.gov.br. As provas acontecerão em abril. E a procura por créditos aumentou e a busca por recursos para quitar as dívidas melhorou. O reflexo desse movimento começou a aparecer. A inadimplência do consumidor voltou a cair nesse início de semestre. Segundo dados da empresa Serasa Experian, a inadimplência caiu 1,5% em janeiro na comparação com dezembro do ano passado. Esse foi o terceiro recuo mensal consecutivo observado na pesquisa. O Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, também acompanha a queda. Em janeiro do ano passado, 108 mil consumidores maranhenses tiveram um nome negativado. Em janeiro deste ano, foram 95 mil inscrições, uma diferença de 13 mil pessoas. Os principais responsáveis pela queda foram as dívidas não bancárias, que envolvem operações de cartão de crédito, financeiras e lojas em geral. Os consumidores maranhenses aproveitaram o primeiro mês do ano para renegociar as dívidas. Taxas de juros mais baixas e queda no desemprego ajudaram na diminuição da inadimplência. Com crédito na praça, teve gente que voltou às compras. Eu não fiz débito nenhum, não fiz. Estou isento de compras, de débito. Não gosto. Com o nome limpo? Ah, graças a Deus. Se não der para mim comprar à vista, eu evito comprar, eu vou guardando dinheiro, eu gosto de comprar tudo à vista, eu não gosto de comprar nada a prazo. Para não se aperrear, né? Aproveitando agora para gastar o dinheiro que guardou. Um pouquinho, não muito, mas um pouquinho. Aproveitar o créditozinho para comprar um material que é muito importante nessa época do ano. De acordo com a presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luís, o movimento é favorável ao comércio. As renegociações, elas são boas para o comércio, porque o consumidor que faz uma renegociação, ele está apto a comprar novamente. Na renegociação, o nome é tirado do SPC. Então, aquele consumidor, ele já pode ir às compras e é o que acontece. Normalmente, as renegociações, elas são feitas quando o consumidor quer comprar novamente. Mas este economista alerta, os consumidores precisam de planejamento para não se endividar novamente. Tem uma regra que é fundamental, é você
gastar apenas o que você ganha ou o que é o ideal, gastar menos. As pessoas dizem assim, rapaz, isso é impossível. Não é impossível. A vida financeira de uma família, né, é algo mais ou menos simples, mas que tem muitos vazamentos que você, não tendo isso anotado, não tendo registrado, você nem percebe. Então, se você se organiza, se você se planeja, você vai ver que é possível seguir esse princípio, não gastar mais do que ganha. O Brasil arrecadou quase 27 bilhões de impostos sobre propriedade de veículos automotores. 27 bilhões de reais, claro. Em 2012, de acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o Maranhão teve a menor arrecadação por habitante. O rendimento é justificado de acordo com os dados do Denatran, porque a frota de veículos no Brasil cresce diariamente, principalmente a de motocicletas, que já ultrapassam 18 milhões de unidades. O Instituto indica ainda que cada brasileiro pagou R$ 138,76 de IPVA em 2012, considerado um dos tributos de maior arrecadação no país. A menor arrecadação do IPVA 2012 por habitante foi no Maranhão, onde cada contribuinte recolheu, em média, R$ 36,46. O IPVA é o imposto destinado à conservação de ruas e de estradas. O tempo se apresenta hoje ensolarado, mas com muitas nuvens. A previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Veja agora como fica a meteorologia em todo o Maranhão. Em São Luís, nebulosidade variável ao longo do dia, com possibilidade de chuva de leve a fraca. Temperatura mínima de 24 graus e máxima de 30 graus. Em Imperatriz, o tempo é parcialmente nublado ao longo do dia, com possibilidade de chuva de fraca a moderada. Temperatura mínima de 22 graus e máxima de 28 graus. Em Caxias, tempo parcialmente nublado ao longo do dia, com possibilidade de pancadas de chuva, mínima de 24 graus e máxima de 32 graus. Em Balsas, nebulosidade variável ao longo do dia, com possibilidade de chuvas leves e esporádicas. Temperatura mínima de 21 graus e máxima de 27 graus. A seguir, você vai ver como foi a festa de lava-pratos em São José de Ribamar e também a vitória do Sampaio Correia sobre o Imperatriz. Você acompanha logo após o intervalo. Agora são 12 horas e 17 minutos. Aqui na TV Brasil, a criança tem a sua hora. De segunda a sexta, de 12:30 às 2h45 da tarde. Para quem gosta de histórias de arrepiar, O Pequeno Vampiro. Uma bela princesa te leva a um mundo de magia. Princesa Sherazade. No meio da selva, essa turminha vai aprontar tudo o que você imaginar. Mama Mirabelle. No meio da floresta, esses filhotes vão dar o que falar. Contos de Tatonka. Eles encaram qualquer desafio. Esquadrão sobre rodas. E entre cada desenho, uma novidade se esparrama pela tela. Batatinhas. Diversão com controle de qualidade nas tardes da TV Brasil. De segunda a sexta, de 12:30 às 2h45 da tarde. Aqui, a criança tem a sua hora. As possibilidades são muitas. Você escolhe quem te completa. Orientação sexual é um direito. A indústria do tráfico de pessoas produz milhões de vítimas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. A sua indiferença é o combustível para que essa situação continue existindo. Denuncie.
candidatos em lista de espera do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, estão sendo convocados a partir de hoje para as vagas correspondentes à primeira opção de curso. Os selecionados deverão verificar na instituição de ensino em que foram aprovados o local, o horário e os procedimentos para a matrícula. O SISU ofereceu cerca de 129 mil vagas em mais de 3 mil cursos na primeira edição deste ano, 18% a mais em comparação com o mesmo período de 2012. Ao todo, 101 instituições públicas aderiram ao sistema para a seleção de estudantes com base nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Agora vamos falar de esporte. O Sampaio Corrêa começou bem o campeonato maranhense deste ano. No estádio Nilzinho Santos, a Bolívia Querida venceu a Imperatriz por 3-1. De uniforme novo e charanga organizada, o atual tricampeão estadual estreou bem em casa, na abertura do Campeonato Maranhense de Futebol. Logo no primeiro tempo, não encontrou dificuldade para ir buscando o caminho do gol. Finalmente, aos 34 minutos, após cruzamento de Edgar, Mimica abriu o placar para o Tubarão. O segundo gol veio com um lance de Pimentinha para Célio Codó aos 43 minutos. O segundo tempo continuou dominado pelo Sampaio, até que aos 23, Lindovaldo Imperatriz fez boa jogada e mandou para Cláudio André diminuir, 2-1. Aos 42 minutos, em uma cobrança de falta, Célio Codó fez 3-1. Os 2.353 torcedores presentes acompanharam a estreia da Bolívia na liderança do estadual, com 3 pontos e melhor saldo de gols. Nós poderíamos ter, acredito que trabalhado um pouco mais, mas o importante foi que nós fizemos o gol de falta, criamos muita oportunidade no segundo tempo, vamos ter que trabalhar bastante essa bola depois que o Pimentinha e o Edgar ganham no passe final. Né? E temos que continuar trabalhando finalização. Graças a Deus o time fez uma bela partida e a gente conseguiu somar 3 pontos no início, que é sempre importante iniciar uma competição com vitória. Os outros resultados foram: em Santa Quitéria, o MAC venceu o time da casa por 3-2. Em Barra do Corda, o Cordino venceu o Americano por 2-1. Em Bacabal, o São José e Bacabal ficaram no empate entre 2-2. Sampaio, MAC e Cordino começam a competição com 3 pontos ganhos. O campeonato chega à sua 92ª edição e vale uma vaga para a Copa do Brasil 2014, mas não dará acesso à Série D do Campeonato Brasileiro do próximo ano. Ainda falando de esportes, o Maranhão Basquete enfrenta hoje, às 20 horas, no estádio Castelinho, o time do São José de São Paulo. Outras informações, quem vai nos dar é o repórter Wanderson Lima. O Maranhão Basquete pretende conquistar a primeira vitória em casa diante do São José de São Paulo. O time maranhense ocupa a vice-liderança da Liga de Basquete Feminino, com 2 vitórias e 2 derrotas. Na partida de hoje, a principal novidade é a ala colombiana Yanê. Segundo o técnico Betinho Lima, as jogadoras do Maranhão estão focadas e motivadas para este novo desafio. A partida está marcada para as 8 da noite aqui no Castelinho. Os ingressos podem ser obtidos na bilheteria do ginásio. Para isso, basta o torcedor trazer 1 quilo de alimento não perecível e efetuar a troca. A expectativa é de casa cheia. Eli Coelho. E o público sempre faz diferença realmente nesses jogos, então vale a pena participar. E sem escolas de samba e blocos carnavalescos, o Carnaval de São José de Ribamar esteve limitado a shows na Orla Marítima. Mesmo com algumas reclamações, os foliões se despediram da festa de Momo com muita animação. Logo na entrada, parte dos mais de 500 policiais militares envolvidos na segurança revistavam os foliões. Carnaval aqui em Ribamar, dá para trazer a família, dá para trazer todo mundo, tá seguro assim? Ó. Cedo dá, mas mais tarde aí o bicho pega e acerta, aí não tem como, só agora cedo.
até 6 horas é bom demais. Há 67 anos que a cidade balneária de São José de Ribamar acostumou-se a essa tradicional despedida do carnaval maranhense. E nem mesmo o forte calor tirava o ânimo da insaciável foliã. Ótimo, maravilhoso. Quanto mais quente, melhor. Segundo os historiadores, o carnaval fora de época nasceu em 1946, quando a escola de samba Batuqueiro Naval resolveu visitar algumas agremiações em São Luís. As escolas visitadas, em sinal de agradecimento, decidiram também visitar São José de Ribamar no primeiro domingo da Quaresma. Nasceu assim o primeiro carnaval fora de época do país. Neste ano, com a não realização do desfile das escolas de samba na capital, a ausência delas foi bastante sentida nas ruas. Não tem um bloco, não tem uma escola, não tem nada daqui de Ribamar, nem de São Luís. Infelizmente, carnaval de Ribamar, o Lava Prato acabou. Mesmo assim, o apelo do comércio informal esteve muito bem vivo. Carnaval se distribui em vários aspectos, né? É carnaval, é trabalho, é ambulante, é tudo. A grande atração deste lava-pratos ficou por conta dos shows à beira-mar. A banda Swing dos Plays foi uma das primeiras a agitar a galera, que, a julgar pela animação, ainda vai ter gás para uma outra despedida, mais recente e que acontece no próximo domingo no bairro do Maiobão e que se chama Lava Garfos. Haja água e sabão. Para quem ainda tem fôlego, você pode rever a edição de hoje através do nosso site www.tvbrasil.ebc.com.br/Repórter Maranhão. A gente fica por aqui, volta a se encontrar amanhã, lembrando que agora o nosso horário é a partir do meio-dia. Até lá!